avivamento, pedindo de Deus que a vida de Deus habite no meio do povo, que habite no meio da igreja, que habite no meio de todo aquele que tem Deus, que tem a Bíblia como livro de via de regra e fé. Então, hoje o comércio, aonde não tem lockdown, e aonde tem lockdown, os mercados livres da vida estão bombando aí, com muitas entregas. Louvado seja Deus. Tomara que você tenha condições de comprar e condições de pagar também. Mas que essa festa, ela seja uma festa da família, seja um tempo de busca por grandes coisas acerca do mover do Espírito na família. Então é importante, eu e você, nós nos debruçarmos para entender o propósito. E que não seja somente a compra, e que não seja somente o presente, que o presente seja a pessoa, e não os materiais. Louvado seja Deus. O que é o avivamento de Deus? O avivamento de Deus é a presença viva de Deus. O avivamento de Deus é a sua palavra agindo dentro de cada um de nós. O avivamento de Deus é o sacrifício da cruz revelado em nós. O que é a cruz, pastor? A cruz são duas linhas cruzadas. Uma linha vertical, representando a relação de Deus com o homem. O Antigo Testamento é o movimento do homem para se relacionar com Deus. O Evangelho, o Novo Testamento, é justamente o oposto. É o movimento do céu para resgatar a terra, para resgatar o que se havia perdido. E a outra linha transversal, é a minha relação com o meu próximo. Então, o avivamento, ele não fica dissociado da família, ele não fica dissociado da igreja. Então, esse avivamento nós precisamos buscar para a nossa vida, precisamos buscar para a nossa casa. Então, hoje nós usamos as máscaras em todos os lugares, por onde nós vamos, e estamos nos adaptando à convivência das máscaras. Mas será que nós já não estávamos de máscara há muito tempo? A relação, ela precisa desse fogo, a relação, ela precisa dessa ativação no nosso espírito. E isso só Deus pode fazer. Quando eu estou celebrando alguns casamentos, eu costumo falar que quando você coloca um telhado e resolve colocar 2 pecadores embaixo desse telhado, a tendência é sair faísca, a tendência é pegar fogo, a tendência é não dar certo. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, o milagre ele começa a acontecer na nossa vida. Então é importante a gente não descuidar da oração. Então a primeira coisa que o profeta ele faz é cair dentro da oração. Entender que esse avivamento ele não virá sem busca. Ele não virá a esmo. Então esse é um tempo onde nós ficamos nas nossas casas, onde nós, pelos decretos dos governadores, pelos cuidados com tudo que está acontecendo, então nós resolvemos ir para nossas casas, e não somente ficar trancado nas nossas casas, nos enchendo de afazeres para o tempo passar, não. Nós precisamos de uma agenda com Deus, nós precisamos de um tempo, e tempo de qualidade com Deus, para a gente se relacionar com Ele, para a gente usufruir dEle. Pastor, mas eu não vou pedir? Claro, tem a petição, mas o tempo é de a gente estar se enchendo de Deus, confessando a palavra, ministrando a palavra. Então a palavra do Senhor diz lá no Antigo Testamento, em Isaías 61. Ah, mas é Antigo Testamento, então vamos confessar a palavra, né? Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos confessar a palavra no Novo Testamento, aquilo que Jesus
disse, a palavra de Jesus, que diz lá em Lucas 4,18, o Senhor Deus, ele diz mesmo assim: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então essa confissão, ela precisa ser nossa. Eu pensei que era do Antigo Testamento. Pois é no Novo. Foi o próprio Cristo quem o pronunciou, quem o pregou. Então esse é um tempo de você ser usada por Deus, usado por Deus, mãe de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, que está aí me assistindo, que está aqui presencialmente, de você levar essa palavra. Então eu não posso me descuidar da oração, mas eu também não posso me descuidar da palavra, porque é a confissão dessa palavra que vai trazer vida. O Senhor disse, João 6,63, as minhas palavras são espírito e são vida. Então é importante eu me alimentar, eu me manter dessa palavra. O Senhor disse em João 14, 23, 24, aquele que me ama guardará as minhas palavras. E aquele que ama as minhas palavras, eu e o Pai nos manifestaremos nele. Nós vamos nos apresentar nas pessoas. Hoje as pessoas não querem mais o Evangelho, elas querem o Cristo. Mas quando eu me alimento da palavra, o Cristo é manifestado em mim, ainda que a minha palavra seja muito simples, ainda que a minha condição ela seja simples, o Senhor vai se manifestar através da minha vida. O Senhor Deus, ele vai falar com a tua família. O Senhor Deus, ele vai se revelar dentro da tua casa. O Senhor vai se apresentar dentro da... O Senhor tem vitória para a tua vida. Creia nessa promessa. Quando nós descuidamos da palavra, aqui tem uma mensagem no livro de Pedro, no capítulo 2, é muito interessante. O que esse homem, ele diz. Ele diz assim que mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pregamos entre vocês. Capítulo 2 de Pedro. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, e desejai afetuosamente como meninos novamente nascido, tem que nascer de novo, o leite racional não falsificado, para que por ele vamos crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. Nós não estamos apresentando um evangelho, é necessário que você prove. Olha só, vou provar dessa água aqui maravilhosa. Prove, o Senhor é bom. Então o apóstolo Pedro está dizendo que a palavra da fé que ele prega é a palavra não falsificada, mas como menino que nasceu de novo, recebendo leite. Mas o leite, ele é um produto perecível, eu não posso deixar ele em qualquer lugar, porque em pouquíssimo tempo ele azeda. Então ele está dizendo que a maledicência, não sei se o senhor pretendia trocar de carro, e veio a pandemia, o senhor não trocou, isso lhe deixou triste. Não sei se o senhor pretendia alugar um chalé para passar aí 2 dias, só você e a patroa, não deu certo. Não se maldiga,
da sua casa, do seu emprego, do seu salário. Não se madiga dos seus filhos, daquela sala de jantar, daquelas panelas lindas que a senhora não conseguiu. Ele está dizendo que a inveja, que a maledicência, ela pode prejudicar esse leite puro que o Senhor quer derramar na minha vida, na sua vida nessa manhã. São ingredientes, são elementos que não pode conter nesse vaso, porque ele vai prejudicar. Os outros eu não sei, mas os crentes, a grande maioria, tem assim uma vontade de querer viver o Salmo 37 ali do salmista Davi. O Salmo 37 ele começa assim: não tenha inveja do malfeitor. A gente olha às vezes aquele que não teme a Deus, o cara prospera. Às vezes o cara nem trabalhou tanto, tem triplex não sei aonde, duplex não sei para onde. Ei, o Senhor tem milagre para a tua casa, o Senhor tem bênção para a tua família. Não tenha inveja, isso prejudica o leite, isso azeda o leite. Você olha e vê a grama do vizinho, parece que está sempre mais verde. O Senhor Deus quer ministrar nessa manhã. O Senhor Deus, Ele te escolheu, Ele preparou para você. O apóstolo Pedro, ele diz que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor diz que nós precisamos não descuidar da oração, não descuidar da palavra, não descuidar da nossa fé, mas como crianças nascidas de novo, pegar essa palavra de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, ali na galeria dos heróis da fé: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 7 diz: ora, pela fé, o que é? Noé, é isso? Pela fé, eu perdi aqui, olha. É o 7 ou é o... Noé, divinamente avisado das coisas que temeu, para a salvação, a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Fecha assim a sua mão, a senhora em casa, o senhor aqui presente, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz para nós em Apocalipse 12, 12: eis que o diabo, o vosso adversário, desceu sobre vós com grande fúria. Agora olha a última frase: sabendo que pouco tempo lhe resta. Mateus 24, ele vai falar sobre desemprego, acontecimento das últimas coisas. Ele vai falar sobre fome, ele vai falar sobre pestes, mortandades sem explicação, pessoas morrendo em massa. Ele diz que esses sinais, e lá no verso 38 ele diz assim: porque nos dias de Noé, nos dias semelhantes ao dilúvio, olha que coisa peculiar, que coisa interessante, o Senhor Jesus fazendo uma pregação,
Ele diz que os acontecimentos das últimas coisas, que o evangelho do reino não é qualquer evangelho pregado, seria quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, então viria o fim. O evangelho do reino é o evangelho que apresenta o Cristo como o centro da igreja. Nós somos o seu corpo. E o que vai ganhar o mundo para Cristo não são os intelectuais, não são os mais bem dotados, não são os melhores pregadores, aquele que fala bem, mas é o corpo. É aquele que fica lá na porta, é aquele que fica na tesouraria, é aquele que trabalha na operação do som, todos são importantes. Quem sabe aquela pessoa que nunca pegou o microfone, que nunca subiu no púlpito, mas ela tem uma função no corpo. Todo o corpo é importante. E são esses que vão plantar, que vão selar a vinda do Cristo em glória, para vir buscar a sua igreja. Mas olha as características que Jesus ele usa na sua pregação de Mateus 24, ali pelo 38. Ele diz: porque nos dias semelhante ao dilúvio, se desquitavam, se casavam de novo, compravam, vendiam. Ele usa essa expressão, essas palavras, até o dia que Noé entrou na arca, com a sua família. Nós temos batido nessa tecla. Nós temos pregado essa mensagem, porque ainda que haja os lockdown, ainda que as casas sejam fechadas, ainda que as ruas sejam impedidas, eu profetizo que aí os irmãos do sudeste do nosso país, esse lockdown vai acabar e vocês vão ter, entre aspas, uma vida normal novamente. Mas não esqueça, esse é um tempo precioso, esse é um tempo onde eu e você precisamos mergulhar na palavra. Aqui na região norte, nós já estamos quase vencendo o lockdown, já está quase no final, mas esse é um tempo de qualidade. Olha, a Bíblia diz que o justo Ló, ele se sentiu mal por entrar em Sodoma, porque ele via a maldade generalizada, a maldade na mente das pessoas, as pessoas, a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, eu acho, que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Se os meus pensamentos forem mal, todo o meu corpo terá trevas. Então aquele pensa mal, o meu vizinho pensa mal, o outro pensa mal. É um mal generalizado. Pastor, o senhor é da esquerda ou se é da direita? Queridos, se Josué fosse vivo hoje, o Senhor diria para ele: olha, não te aparte esse livro, medita nele de dia e de noite, não vai nem para a esquerda e nem para a direita, permanece na palavra, Josué. E esse é um desafio para as famílias do Brasil, esse é um desafio para as famílias da fé. Não abra mão da palavra, é ela que vai gerar vida dentro de você. Não negligencie a palavra, se reúna. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa, tu e os teus filhos, tu e o teu marido, tu e a tua esposa servirão ao Senhor. Creia nessa palavra. Esta é a palavra da fé que pregamos. Este é o leite genuíno que nós nos alimentamos todos os dias. São as famílias, querido, com o selo profético da cruz, que foram limpas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esse é um tempo especial, querido, um tempo onde as famílias estão se encontrando dentro de um propósito. O Senhor profetizou pela boca do profeta Malaquias
dizendo: nos últimos dias, o profeta Elias virá, a unção do profeta Elias virá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Então, essa reconciliação recíproca, ela vai trazer o selo da chegada do Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos forçados a se relacionar com nossas famílias. Nós estamos presos dentro das nossas casas. Então esse é um tempo do perdão, esse é um tempo da reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Então esse é um tempo do perdão. Eu cometi muitas falhas no ministério. Eu cometi muitos pecados. O apóstolo Paulo, ele escreve ali em Coríntios 10, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O perdão, querido, é a maior marca do evangelho dentro da tua vida, dentro da tua casa. O perdão é a oportunidade da segunda chance, de fazer o milagre acontecer, de você reconhecer que você falhou, e que nós somos falhos e precisamos do perdão. Eu falho constantemente. Quando eu reconheci que o Senhor, Ele quer salvar, mas Ele quer salvar através das famílias. A gente ainda não tinha filhos, então eu chamei minha esposa e digo: minha filha, me perdoa porque eu falhei muito com você. Eu falei muito contigo. E nós choramos e a gente se perdoamos. E aí eu comecei a preparar ela. É muito tímida para falar em público. Você vai falar em público. Reconhecimento do manto profético sobre a vida da minha esposa. Queridos, quando nós percebemos, hoje é o Dia das Mães, então as mulheres aí estão em alta. Mas os homens precisam estar em alta também. Porque nós fazemos parte da mesma carne. Quando eu reconheci a influência, a importância do ministério feminino dentro desse manto de salvação, então Deus descortinou a minha vista, caiu como escama dos meus olhos. Olha o faraózão aqui, ó. Aí libertei o povo. Aleluia. E o nosso ministério cresceu muito a partir desse tempo. Quando nós reconhecemos a importância do ministério feminino, olha que importância a Eva teve, a natureza materna de Eva teve sobre toda a humanidade. Olha que importância teve a influência da natureza de Sara na vida do seu filho, ao ponto de colocar o nome do seu filho de risada. O menino se chamava risada, a gargalhada se chamava sorriso, e você vai sorrir também na sua família, você vai receber muitas alegrias. A importância da influência da natureza de Rebeca, quando ela observou que seu filho Esaú, revestido desse manto de soberba e rebeldia, não merecia receber o manto da promessa, a bênção da promessa. Então ela disse ainda que a maldição venha sobre mim. Morreu sem ver seu filho, morreu distante de Jacó, mas Jacó recebeu a bênção. A influência, querido, de Ana, da natureza de Ana, sobre o sacerdócio de Samuel. Samuel foi um homem abençoado por causa do ministério de Ana, uma mãe tremenda, uma mãe poderosa.
a influência, querido, da natureza de Maria a emprestar a sua vida para trazer o Salvador ao mundo. Aleluia. Abençoe sua esposa, abençoe as mulheres, abençoe a vida dela. Querido, você e a sua família vão entrar na arca. Já pensou um cara, durante muitos anos, construindo, preparando, esse é um tempo novo na tua casa, esse é um tempo novo na tua vida. Ah, mas o meu filho é rebelde, pastor, minha filha, ela não me ouve, ela vai te ouvir. Porque hoje você aprendeu os princípios. Então esse cara, chamado Abacuque, ele está lá orando, pedindo de Deus um avivamento, pedindo que Deus, mandasse um fogo. Hoje eu vim pregar aqui, em cima desse camburão de gasolina. Porque a hora e faísca que o Espírito Santo mandar, só precisa de uma faísca, a glória de Deus vai invadir a tua casa, a glória de Deus vai invadir a tua família, a glória de Deus vai incendiar a vida dos teus filhos. Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, querido, que esse homem, chamado Abraão, um homem muito tremendo, meu Jesus, ele recebe uma promessa de Deus, ele recebe um chamado. E o Senhor Deus disse para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai daí desse negócio de Ur dos Caldeus, que eu vou te levar para um lugar muito abençoado, muito próspero, uma terra que mana leite e mel. Nós queremos receber o cumprimento das promessas da nossa vida. Mas quem sabe se fosse eu, quem sabe se fosse você, diria: olha, Deus, eu quero que o Senhor me mostre bem direitinho por onde é que eu vou ir, o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer depois que eu sair daqui, porque o negócio vai ficar complicado para o meu lado. A caminhada da fé é uma caminhada de dependência. É uma caminhada que nos motiva a depender de Deus. É uma caminhada que nos coloca na condição de nós permitirmos Deus falar no nosso coração e a gente acreditar naquilo que Deus está falando para nós. Deus desafia Abraão a largar sua bandeira, a largar sua pátria. Há uns 9 anos atrás nós fizemos uma reunião e eu disse: olha, eu vou trabalhar com unhas e dentes firme, para que aonde tiver concurso, toda a nossa liderança vai fazer. Se tiver concurso em Brasília, você vai fazer concurso lá. Se tiver concurso lá no sul do país, você vai fazer. Nós vamos juntar dinheiro, nós vamos fazer, você vai fazer o concurso. Se tiver numa cidade do interior, nosso estado é o maior estado da federação, nós vamos bancar, você vai lá fazer. Porque nós vamos plantar igreja nesse país inteiro para glorificar o nome do Senhor. Então Deus disse: olha, Abraão, larga essa bandeira aí. Aleluia. Sai da tua terra. Tu vai largar essa cidadania. Não vai fazer parte mais do povo caldeu. Ele disse: sai da tua terra. Sai do meio dessa família genética.
Abraão, ele obedeceu cada etapa que ele recebeu de Deus. Ele foi considerado o pai da fé. Ele recebeu de Deus esse título, o pai da fé. Ele é honrado no mundo inteiro. Ele é citado nas palestras até dos incrédulos. Ele é honrado. Abraão, ele recebeu Canaã. Deus entregou para ele Canaã. Deus cumpriu exatamente aquilo que havia prometido para ele. E Abraão recebeu uma nova família, família espiritual. Ainda que ele tenha deixado a família consanguínea, mas quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós abraçamos, fazemos uma outra aliança, uma aliança do coração, uma aliança no Espírito. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você faz parte de uma família, o Senhor Jesus, Ele está voltando. Muito breve nós ouviremos o toque da trombeta, encontraremos o Senhor nos ares. As evidências, os sinais estão todos aí. A liderança é um chamado profético, de ser lançada uma semente de vida no coração e de você receber. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar com a senhora, com o senhor. A Bíblia diz para nós, não me falha a memória, é o verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Nós estivemos falando na terça-feira sobre os aspectos de seguir a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome e me siga. A nossa alma, naturalmente, ela já tem um instinto de autopreservação. Jesus disse que aquele que quiser se preservar, aquele que quiser ficar na sua, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achará, esse ganhará. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Ao desatar de uma unção, alguém me mandou uma mensagem dizendo: pastor, no melhor da oração, o senhor fecha a mensagem. Vai ficar uma curiosidade no seu coração. Hoje, às 18 horas, nós vamos estar aqui profetizando, ministrando a palavra de Deus. Coisas tremendas, coisas maravilhosas vão estar acontecendo sobre a nossa casa, a nossa família. Pai, abençoe essa família, abençoe essa casa, que ela entenda o desatar dessa unção nova, para esse novo tempo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais tarde.